Aqui é o seu professor Luiz Fernando e daremos início à nossa aula 2 do curso de Tecnologia da Construção. Lembrando que a aula 1 nós abordamos os serviços preliminares. São aqueles que tratam do estudo da compra do terreno, estudo de viabilidade, obras de pavimentação, de terraplenagem, fundações vamos ver hoje, mas de preparativo das fundações, sondagens, e que são, na verdade, itens que estão apenas dando o nosso embasamento para o início efetivo da obra. Vamos lá? Bom, com tudo feito, projeto feito, aprovado, alvará, legalizado, nós faremos a implantação do canteiro de obras, que é, na verdade, o cerco e a administração de todas as movimentações internas que terão para se execute a obra em si. Temos que cuidar de um tapume, cuidar de galpões, de alojamentos, de depósitos. Toda essa logística, toda essa movimentação é um estudo que se faz a respeito da implantação do canteiro de obras. O que é o canteiro de obras? É área de trabalho fixa e temporária, onde são desenvolvidas operações de apoio e execução de uma obra. Fixa porque o canteiro, nós estamos tratando de um imóvel, de construção de um imóvel. Temporária porque vai durar o tempo que for necessário para que nós possamos fazer a construção do nosso edifício. Lembrando, nós estamos limitando o nosso estudo aqui para a construção de um edifício. Só que esse canteiro, ele não é eterno enquanto a obra dura. Ele sofre transformações. A gente pode dividir a obra em 3 fases bem distintas em relação ao canteiro de obras. A primeira fase, o canteiro quase não é relevante porque os serviços são terceirizados, uma topografia, uma terraplenagem, uma sondagem. Na segunda fase, a estrutura, a movimentação de instalações, de alvenaria, fechamento, tudo isso cria uma série de interferências, não só de pessoas, como também de materiais e equipamentos. Então, o canteiro tem que ser bem organizado, porque é onde as atividades estão sendo executadas o máximo possível. Quer dizer, nós temos um maior grupo de efetivos e maior interferência de atividades distintas. E a terceira fase é a fase de revestimentos finais, de acabamento e limpeza e a desmobilização do canteiro. Nós temos que retirar essas instalações específicas para que nós possamos entregar a nossa edificação. Bom, características gerais. O canteiro tem que ser cercado com um tapume de no mínimo 2,20 metros de altura. A preocupação inicial do canteiro, do tapume, não é efetivamente proteger os nossos materiais, os nossos trabalhadores, e sim os transeuntes, sim a população externa. Em segundo lugar, é evidente que vem a proteção da nossa obra. Tem que ter um portão para que os materiais possam chegar com um mínimo de 4,40 metros de largura e a entrada de caminhões, movimentações de equipamentos e materiais. Além do portão para acesso de pedestre, independente do portão de entrada de materiais. Duas visões, 2 canteiros de obra, no qual o cercamento é feito e as pessoas externas à obra não têm noção do que acontece lá dentro. Bom, características gerais de um canteiro de obras. Temos que providenciar ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, com requerimentos junto às concessionárias. São instalações provisórias o nome, ligações provisórias ou instalações provisórias. O canteiro se divide em 2 partes, tecnicamente falando, área de vivência e área operacional. Vivência e não convivência. O que é área de vivência? Respeito à norma NR18, que nós já havíamos mencionado ela na aula 1, ela está ligada ao Ministério do Trabalho, que vem especificamente falar essa NR18 sobre condições de trabalho e meio ambiente da construção civil, de serviços da construção civil. Então, o que a NR18 prevê em relação às áreas de vivência?
Alguns obrigatórios, outros não. Refeitórios, sanitários, alojamento, vestiário, cozinha, área de lazer, ambulatório, lavanderia. Alguns dos itens que a NR18 não só menciona, como também caracteriza, ou seja, impõe limitações mínimas de área e de condições de habitabilidade. O refeitório é um item obrigatório no canteiro. Deve ter capacidade para atender a todos os trabalhadores com seus respectivos assentos, ou seja, não se pode pensar em turnos nos quais o espaço para que o trabalhador operário possa fazer sua refeição, ele vá sendo alternado com outros. Prevê-se que todos possam utilizar ao mesmo tempo o refeitório, sentados. Deve ter um lavatório perto ou dentro do refeitório ou nas proximidades. Deve haver local exclusivo para aquecimento das refeições. Por exemplo, nós estamos falando sobre refeitório. Antes, aqui, ó, refeitório. Tem outros itens. Nós podemos pensar em dotar de uma iluminação, de uma ventilação, salubridade, limpeza, quem sabe a instalação de uma televisão para que se possa fazer uma distração enquanto os operários almoçam. Então, são itens que podem ser perfeitamente introduzidos no refeitório e isso dá benefícios em troca de um rendimento melhor. Evidente, as instalações sanitárias também é um item obrigatório. O que a NR18 obriga? Que tenha pelo menos um conjunto para cada 20 operários, um conjunto composto de lavatório, vaso e mictório. Esse vaso sanitário pode ser o banheiro turco, que pode ser um vaso mesmo, pode ser um mictório, um conjunto para cada 20, com as suas dimensões também normatizadas. Um chuveiro para cada 10 operários, inclusive prevê o ponto de água quente. Pé direito mínimo de 2,50 m e que tem um acesso fácil e seguro até 150 metros do posto de trabalho, ou seja, os banheiros têm que estar localizados a no máximo 150 metros da onde a obra esteja sendo realizada. Dois exemplos de instalações provisórias, tanto refeitório quanto instalações sanitárias. Nós vemos aqui um exemplo, o que é um banheiro turco. E isso é o mínimo que se pode esperar de um refeitório. Evidente, nós podemos pensar em coisas melhores. Um refeitório que tem um assento para as costas, ou quem sabe cadeiras plásticas. Eu acho que a NR18 recomenda e obriga na verdade, para que se tenha nas áreas de vivência. Alojamento não é obrigatório, mas é facultativo. Caso nós tenhamos operários que habitem longe do local efetivo da obra, nós construímos um alojamento, a gente pelo menos garante uma presença sem atrasos. E temos que ter o que no alojamento? Um bebedouro para cada 25 operários. Um pé direito mínimo de 2,50 m e não pode haver treliche. Treliche são 3 camas na vertical empilhadas, no máximo beliche. A de lazer também, caso exista alojamento, evidentemente tem que haver uma área de lazer. Bom, uma obra com 50 ou mais operários, é obrigatório haver um ambulatório para que se providencie os primeiros socorros mais imediatos, os casos mais leves ou primeiros para que se possa atender algum acidente. Podemos pensar em containers. Containers são módulos pré-fabricados e que muitas vezes são utilizados em alojamento ou em escritórios de obra e que têm a facilidade de ser montado e desmontado, de ser transportado e ser reaproveitado. O que a norma obriga que esses containers tenham? Área de ventilação mínima de 15% da área do piso, com 2 aberturas para que haja uma circulação de ar, preferência em paredes opostas, e uma altura também de 2,40 m, mínima.
proteção contra riscos de choque elétrico e aterramento. Dois exemplos, um beliche, um estado não muito agradável, e uma área de lazer no qual os operários possam também se divertir um pouco. Isso transfere-se na qualidade, o grau de satisfação do operário reflete-se na qualidade dos serviços. Vestiário e container. Vestiário com armários individuais, com seus respectivos cadeados, e os containers, que já são, como eu falei, módulos pré-fabricados, no qual nós podemos ter, inclusive, instalações sanitárias. Bom, agora a área operacional, que é a outra parte do nosso canteiro. O operacional se divide também em duas partes. Nós podemos falar área de apoio e área de obras. Apoio são todos os depósitos, operações de máquinas, equipamentos, produção de material, ou seja, tudo que cerca a produção em si da obra que está na área de obras. Todas essas duas chamam-se parte operacional ou área operacional. Depósitos, operações de máquinas, equipamentos, produção de material, nós podemos pensar em depósitos de bens de consumo, bens para serem utilizados, espaço disponível, estoque e condições de armazenamento. E a obra em si, ela tem que estar livre e impedida para que permita o trânsito de operários sem que haja interferência. Área de apoio. Planejamento quanto ao tamanho dos depósitos de materiais, estoque almoxarifado. O que vem a ser isso? O que vale a pena nós termos de estoque? Não vale a pena ter um estoque muito grande, porque isso significa que o capital de giro está sendo aplicado na compra de, por exemplo, todas as instalações hidráulicas do empreendimento, sem necessidade, porque eu teria que ter uma área grande para poder guardar tais materiais, organizada, e o uso não seria imediato. Podemos pensar num cronograma físico-financeiro, no qual a obra se envolve mediante liberação de recursos mensalmente, a cada medição. Se nós tivermos medições poucas e gastos elevados, nós podemos começar a pensar em prejuízo. Então, a administração do estoque, tendo o mínimo necessário para que não paralise a obra por falta de material, também faz parte de um planejamento. Trânsito de equipamentos, materiais e mão de obra. Também, quais serão as interferências? Aonde vou posicionar o meu depósito de cimento, por exemplo, com o meu depósito de areia? Lógico, um poderia ficar perto do outro para que os dois sejam trabalhados em conjunto, numa betoneira, e façam concreto ali na própria obra, virado ali da obra. Isso também tem que estar próximo à torre de elevação para que esse produto, esse material, cimento e areia, com as britas, com a água e tal, vire concreto e possa ser transportado para dentro da obra. Ou seja, trânsito, eu falo, interferência, é que haja um conflito de rotas. Temos que organizar nesse sentido. Por exemplo, um caso específico, o cimento, que é um material perecível e bem utilizado, nós temos que ter alguns cuidados necessários. Por exemplo, pilhas com no máximo 10 sacos de cimento, por algumas razões. Eu diria 3 razões. Mais de 10 sacos significa que a torre pode ficar instável. Quando alguém vai retirar o saco lá de cima dessa pilha com mais de 10 sacos, pode ser que ele se equilibre e pesa normalmente 50 quilos um saco desses. Outro problema o peso muito grande nos sacos inferiores pode afetar o grau de finura, o modo de finura do cimento. E outro problema, quanto mais eu tiver cimentos estocados numa vertical, provavelmente os que estão na parte inferior vão ser menos utilizados, porque à medida que vai terminando a pilha, vão se colocando mais cimentos. Talvez não haja uma preocupação em tirar o cimento que esteja lá na parte de baixo e colocar para cima. Então, não é recomendável mais do que 10 sacos empilhados. Tem que estar um local seco, umidade, mesmo com o papel que reveste o cimento, papel craft, a umidade pode afetar o cimento se estiver em contato diretamente com o solo. Quanto à chuva também, é evidente, a água, a umidade.
E tem que estar afastamento do piso, tem que estar distante do piso, no mínimo 30 centímetros. E da parede também, se é encostado numa parede, a umidade pode vir através da parede. São cuidados mínimos que nós temos que ter com o cimento. E assim como nós temos que ter cuidado com o cimento, outros materiais também precisam de certas observações, certos cuidados. Um exemplo de estoque de cimento, do qual nós vemos aqui uma distância. 30 centímetros é recomendável, tá ok, gente? Mas se tiver com 20, 25, 30 é o que a gente aconselha. Ainda na área operacional, nós temos várias centrais, ou seja, são locais onde são produzidos os materiais. Os materiais vêm in natura, a areia, por exemplo, a brita, por exemplo, a madeira, por exemplo, o aço, por exemplo. E eles têm que ser produzidos para que possam ser utilizados na obra. Não estou falando dos materiais já pré-fabricados ou prontos, estou falando da confecção na obra. Então, nós temos que ter um local para virar argamassa, fazer argamassa. O que é argamassa? É mistura de cimento, areia com água. Concreto é uma argamassa que nós colocamos brita. Armação são as barras de aço que têm que ser cortadas e dobradas. Pré-montagem de instalações, ou seja, podemos fazer já tubos rosqueados ou colados antes de colocar na própria obra em si. E esquadrias também podem ser montadas, as janelas, as portas, cortadas e aparelhadas nas dimensões corretas. Temos aqui dois exemplos de centrais. Esse aqui é o exemplo da carpintaria. Isso aqui, uma central de produção de argamassa ou concreto. Nessa carpintaria, nós estamos vendo aqui uma serra circular, no qual o carpinteiro, o operário, vai passando a madeira para ela que seja cortada. Um dos grandes itens de problema que acontece de acidente de trabalho se dá através do uso inadequado da serra circular. Temos que ter uma proteção contra esse tipo de acidente. Dois exemplos do uso da serra circular: uso indevido, no qual a madeira pode escapulir da mão do operário e ele simplesmente pode ter um acidente grave na mão. E aqui com uma proteção, inclusive com proteção do rosto, com luvas e com uma coifa no qual a serra fica protegida de qualquer tipo de acidente externo. Central de aço. Central de aço faz o corte e a dobra da estrutura, da armadura, da armação. As barras são dobradas em gabaritos que podem ser redimensionados, porque cada local específico eu posso ter um tamanho de dobra. Então, esses pinos podem ser realocados em outras posições e nós temos, então, um ganho de possibilidade para que se possa fazer cortes e dobras de tamanho diferente. E aqui estamos dobrando, amarrando o estribo em volta das barras de aço, da estrutura de aço. Isso aqui chama-se torquês, que é uma ferramenta para que se faça o corte com arame. Bom, além dessas centrais, nós temos áreas de apoio, o que existe na área de apoio, o escritório técnico, do qual o engenheiro estagiário, eles vão fazer suas reuniões, fazer seus estudos, suas avaliações que estão acontecendo na obra. Sala de reuniões também pode estar acoplada ao escritório técnico. O escritório do mestre encarregado, com acesso direto também à engenharia. O escritório administrativo para cuidar do ponto do pessoal, qualquer problema que tenha de administrativo mesmo, da parte do RH. E guarita. A guarita tem várias funções. Guarita na portaria, só vai permitir a entrada de qualquer pessoa mediante fornecimento de capacete de obras, por exemplo, de pessoas autorizadas, saída de materiais, entrada de materiais, ou seja, uma vigilância eterna na guarita.
Um exemplo do canteiro de obras, no qual aqui nós temos cronogramas na parede, tabelas, consulta a projetos através de pastas, central de informática, hoje essencial, e de mais diversos avisos na parede. Então aqui torna-se um escritório, um ambiente de trabalho, no qual o engenheiro ou o estagiário podem tomar suas soluções e adotar suas soluções e resolver alguns problemas imediatos que estejam acontecendo. O layout, como é que se dá esse layout? Primeira coisa, nós temos que fazer o levantamento de todos os materiais e mão de obra que serão utilizados. Porque nós temos, então, que ter uma ideia de quantitativo. O quantitativo reflete na dimensão, na área de cada parte dessas irá compor o canteiro. E é um trabalho de alocação, de posicionamento. Temos um grande problema. A obra, nós fizemos a terraplanagem, instalamos o canteiro de obras, então 100% da área do terreno está disponível para que nós possamos fazer o nosso canteiro de obras. Só que, desse 100%, a maior parte vai ser dedicada à construção em si. Então, nós não podemos ocupar a parte onde será construído o prédio imediatamente. Temos que nos apoderar dos arredores, internamente ao canteiro. À medida que a obra cresce, mais e mais áreas são necessárias para que se possa desenvolver as atividades. Chega uma certa hora que o canteiro pode ser absorvido pela obra, ou seja, vai ser deslocado para a parte interna. E é comum, nós vemos em pavimentos de garagem, subsolos, o depósito de materiais e os escritórios técnicos. Então, as dimensões do depósito têm que ser de acordo com as atividades e proximidade com a central de produção. O depósito de aço tem que estar próximo da central de confecção de aço. O depósito de cimento tem que estar próximo à central de argamassa ou de concreto. Para quê? Para reduzir o tempo de deslocamento. Tempo é um item fundamental, porque se nós gastarmos tempo, nós teremos um desdobramento de outros serviços que dependem desse anterior e, com isso, nós atrasamos o nosso cronograma. Para que também impedir a ociosidade ou a duplicidade de operações. Não podemos nem deixar uma atividade em stand-by parada, nem também dois serviços semelhantes serem desenvolvidos concomitantemente. Chama-se racionalização de tempo, espaço e mão de obra. Bom, organização do layout. Localização. Lógico, tem que estar próximo da central de produção nas proximidades de suas aplicações, que eu falei antes, o depósito próximo da central. Circulação. Garantir o fluxo de operações sem cruzamento ou interferências. Fluxo de operações é que se possa, então, haver um trânsito mais organizado, mais livre, sem que um serviço necessariamente vai atrapalhar o serviço do outro. Isso é feito numa área chamada de planejamento ou gestão, planejamento e controle de obras. Por exemplo, aqui nós temos uma sugestão de como um canteiro poderia ser organizado, no qual tem-se uma área da construção da edificação e o terreno em si, o restante do terreno em si, cercado pelo tapume. O que se tem aqui? Armação, formas, cimento. É o depósito de armação, de formas de cimento. Brita e areia localizados nesse sentido, vocês podem ver que está com a betoneira nessa posição, está mais ou menos equidistante dos componentes que são necessários para a fabricação do concreto, onde temos aqui o cimento, a brita e a areia. Também próximos do elevador, para que se possa fazer um transporte vertical do concreto. Não estou falando de concreto usinado, concreto que vem de fábrica, de usinas, concreto de caminhões de betoneira. Estou falando de concreto produzido na obra em si. Desse lado de cá, vestiário, banheiro, almoxarifado, banheiro e o escritório técnico. É interessante que nós tenhamos banheiro e vestiário próximos um do outro. Quem sabe um alojamento também, se for o caso do alojamento, quem sabe próximo também do vestiário e do banheiro. Entrada de água e de luz, se aqui é o portão, é a portaria, é a entrada de pedestres, de trabalhadores e de máquinas, de equipamentos,
de caminhões, a entrada de água e de luz também tem que estar próximas da rua, para que as medições da concessionária possam ser facilitadas. Bom? Ok, entrada de água e de energia elétrica. A concessionária, ela nos dá um roteiro, tá? um documento para ser preenchido, no qual existem algumas especificações básicas quanto às dimensões de um alojamento, de um compartimento para proteção dos equipamentos de medição e que facilite a leitura. Por exemplo, uma entrada de água não pode estar mais do que 1,5 metro da rua. Isso para evitar desvios da água não medida pelo hidrômetro. Energia elétrica também tem certos cuidados. Nós temos que ter cuidado de aterramentos, temos que cuidar de isolamentos, circuitos, no qual nós podemos trabalhar com energia de vários tipos de tensões. Inclusive, pode ser o caso de se adotar, inclusive, uma subestação transformadora, caso não tenhamos a energia suficiente para poder suprir as atividades necessárias da obra. Subestação transformadora significa um acesso restrito a qualquer pessoa não autorizada. Ninguém pode entrar numa estação dessas, a não ser com autorização prévia. Outro elemento, stand de vendas, é algo que vai dar um chamariz para que nós possamos oferecer esses apartamentos a serem vendidos. Então, uma construção externa à obra com ligação independente da entrada, no qual o futuro propenso comprador tem acesso não só a água e cafezinho, mas também a planilhas, a projetos, a maquetes, a plantas humanizadas, ou seja, ele vai ter toda uma ideia de como vai ficar o apartamento, seguido de planilhas, de valores, de financiamento. Quando a edificação já atinge um certo patamar, um certo nível, é se pensar de fazer um apartamento decorado para que se torne dê uma visão mais fácil, mais real de como ficaria o empreendimento pronto. Também temos que pensar em sustentabilidade, ou seja, destinar uma área específica para a área de coleta de resíduos, incentivar essa coleta seletiva. Restos de comida, restos de materiais que são descartados, vidro, alumínio, todos esses podem ter o seu destino separado para que se possa, inclusive, pensar numa cooperativa de reciclagem. Segurança sempre, segurança acima de tudo. Segurança, nós temos um item chamado Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A indústria da construção é um dos serviços que mais acarreta em acidentes de trabalho no mundo. Então, todas as medidas necessárias têm que ser obedecidas à risca. Existe o PCMAT, que é um programa que estabelece condições de trabalho que tem que ser implantado com no mínimo 20 operários. 20 trabalhadores, na verdade. Podem ser operários, pode ser a parte técnica, inclusive, entra nessa contagem dos 20. O que o PCMAT objetiva? Garantir com ações preventivas a integridade física e a saúde do trabalhador. Ou seja, temos que pensar em como evitar acidentes, como nós temos integridades físicas e saúde, que eu estou falando, não só saúde, necessariamente saúde como está acostumado a falar, mas também a saúde psicológica. Por isso que é importante dotar um refeitório, por exemplo, um ambiente salubre, condições humanas de trabalho. Outra atribuição, definir responsabilidades à equipe que irá administrar a obra, sistemas de gestão e segurança do trabalho. Ou seja, todos são responsáveis por tudo, não se pode cometer um erro achando que o seu superior vai corrigi-lo. Não. Você é responsável pelo seu erro. O mestre é responsável pelo erro dele e dos operários que estão atendendo. O engenheiro também é responsável pelo mestre e pelos operários.
Então há uma cadeia de responsabilidade onde todos têm que seguir à risca certas normas. Por exemplo, um para-lixo, também chamado bandeja de proteção. Se a obra tiver mais que 4 pavimentos, tem que estar cercado em todo o perímetro. E depois de 3 em 3 pavimentos. São projeções de madeira, geralmente de madeira, que absorvem restos de materiais que são jogados à medida que a gente está fazendo a nossa obra. Protege o entorno. No mínimo 2,50 m de largura e mais uma extensão inclinada a 45 graus com mais 80 centímetros. Essa é a bandeja. São projeções externas que vão justamente aparando o lixo. Outro item, EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletivo. EPI, nós temos luvas, óculos de proteção, capacete, avental, botas, protetor auricular, protetor do pulmão, para não respirar tóxicos, gases tóxicos, nem restos de materiais de poeira, de pó, de cimento. E o coletivo é no geral. Temos cones de sinalização, fitas zebradas, extintores de incêndio, avisos onde você pode tropeçar, derrapar, os para-lixos também são proteção coletiva, acessos proibidos, vedados. Isso aqui é um chuveiro e um lava-olho. Lava-olho para que cure ou que resolva imediatamente uma infecção, uma irritação dos olhos. E também se a pessoa ficar exposta a certos produtos nocivos, químicos, também chuveiro direto. São equipamentos coletivos. Cada atividade requer alguns desses equipamentos. Placas que vão dar avisos, pensamentos e contextualização, ou placas vão dar umas advertências, placas vão dar uma conscientização, placas vão dar um incentivo para que nós possamos romper, inclusive, recorde. Essa placa eu acho interessante para incentivar uma quebra de recorde. Pode pensar em incentivar os operários a, caso essa marca seja ultrapassada, fazer uma festa, fazer um churrasco, alguma coisa, uma atividade, para que tenha esse ambiente salubre e de boa convivência. CIPA é o órgão máximo no qual a segurança é destacada. É uma comissão interna de prevenção de acidente, que essa comissão é formada por equipes tanto dos operários quanto dos empregadores. E existem normas para serem seguidas da CIPA, têm que ser respeitadas, um engenheiro de segurança destacado para poder fiscalizar se essas normas estão sendo respeitadas e se as reivindicações também do operário estão sendo atendidas. São cuidados preventivos que são feitos por ambas as partes. E o empregador é obrigado a seguir, a acatar. Inclusive o operário, o trabalhador, que membro da CIPA, tem estabilidade para poder fazer a sua reivindicação sem medo de retaliações. Bem, pessoal, essa foi nossa aula 2. Eu espero que tenha servido para que nós possamos ampliar um pouco mais nosso conhecimento e vamos então partir para as nossas atividades. Vamos lá? Bem, atividade 1. Explique como é a relação entre o espaço destinado ao depósito de materiais e o consumo de materiais, observando variáveis como prazo para entrega, condições de estocagem, capital investido, etc. Eu dei apenas alguns exemplos, mas cite outras. Essa relação que existe entre depósito de materiais e consumo é uma operação mais de gestão. Então, pense você como um administrador da obra e escreva como se daria, então, esse controle entre consumo, produção, depósito e utilização. Pense em capital investido, pense em estocagem e pense em outras mais, que tem. Atividade 2. Bom,
Nós podemos classificar a vida útil do canteiro em 3 fases, de acordo com os serviços envolvidos. Já tinha mencionado isso. Fase inicial, que são os serviços preliminares. Fase intermediária, estrutura, vedação, instalações. E fase final, acabamento, arremates, testes, pente fino, na verdade. Analise a relação entre o espaço que nós temos disponível no canteiro e o espaço que é necessário para o estoque, para fazer frente a tais materiais, a tais serviços, durante o desenvolvimento da obra nessas 3 fases. Ou seja, cada fase dessas explica como é que se dá essa relação entre o espaço disponível e o espaço necessário para que nós possamos ter materiais específicos para essas fases que cada uma está correspondendo. Tá? Atividade 3. Faça um esboço, ou seja, um croquis, um desenho mesmo de um terreno regular. As dimensões você não precisa colocar, você pensa numa dimensão qualquer, mas é sem escala. Esboço sem escala, é mão livre. Mostrando como é que você ficaria colocado os elementos com as devidas indicações de trânsito, ou seja, portão de acesso, alojamento, betoneira, depósito de cimento, reservatório de água e elevador. Esses elementos teriam que estar dispostos de tal maneira dentro de um terreno retangular, no qual nós temos que pensar em trânsito, em racionalização de utilização de materiais e de apropriação em si do lugar de aplicação na obra. Como é que se dá essa interferência de trânsito? Lógico, a interferência tem que ser as mínimas possíveis. Então, faça um esboço da localização desses elementos num terreno e estude essas rotas de trânsito. 4. Atribua 2 EPIs, 2 equipamentos de proteção individuais, para cada profissional abaixo, mas EPIs diferentes. Tá? O carpinteiro, no caso que ele está executando formas. Então, pense você no carpinteiro, naquela mesa que tem a serra circular, ele está executando formas. Então, cite 2 EPIs que são utilíssimos na segurança do operário nessa fase. Pedreiro também, ele está fazendo concreto na betoneira, virando concreto, como se fala. Pense em 2 EPIs. O eletricista, no caso que está fazendo instalações elétricas, também coloque 2 EPIs nele. Tá? Atribua 2 EPIs para o eletricista. E a atividade 5, faça um trabalho de pesquisa e escreva um texto entre 10 e 15 linhas. Pesquisa. Pesquisa você vai obter dados externos e vai escrever de próprio punho o que você descobriu, tá? O que você entendeu do assunto. Relacionando a INR 18, o PCMAT, nós falamos, o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, já posso adiantar que é para obras com menos de 20 operários, o PPRA, e a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, muito comum, não só em obra, como em qualquer tipo de empresa. Tá bom, pessoal? É isso, eu espero que vocês façam um ótimo serviço e que nós possamos nos ver, então, brevemente na aula 3. Até lá, um abraço.